E é isso que você falou, eu acho muito importante. A gente se entrega, eu não tô: "Ah, vou fazer isso porque eu vou ter esse resultado". Não, você me Não dá entende. certo. Não dá Daí não certo. dá certo, dá uma meleca, né. É, Então quando a gente vai vendo e vai passo a passo, o que que vai acontecer? Eu não sei, hoje eu tô com esse roteiro, eu tô gravando isso, né, eu lembro que você falava muito das cores, dos verdes das árvores, né, daí eu ia toda manhã no Ibirapuera, você observava e daí falava: "Ele ficava tem razão". observando. Nossa, não tem uma árvore que eu olhe que eu não lembro de você e do Mão Livre. Então, é entrega, né, eu acho que E você não sabe onde as coisas vão dar, mas e outra coisa que eu aprendi com o Rivestinha é que você tem que ser autêntico. Então, eu sofri uma pressão para ser, animado e falar: "Não sei o quê", não mas não sou assim. é, daí não E ia ser tão falso que não ia dar certo. E eu tive que brigar com a pessoa que falava: "Não, você tem que ser mais animado, etc e tal". Mas deu certo justamente porque eu não sou tão animado. Porque as pessoas querem uma coisa calma para absorver o conhecimento. Começando outro Visagismo em Foco, e hoje nós vamos falar sobre EAD, cursos online, ah, toda a técnica, toda a didática em relação a isso. E tem uma convidada que tem uma experiência muito grande, mais de 30 anos na experiência nessa área, e é a Cris Winter, que foi a diretora do programa A Mão Livre, a série A Mão Livre, comigo lá na TV Cultura, em 1994, e também foi a diretora do curso online que eu fiz. Então, prazer ter você aqui, Cris. Ai, E, Felipe, é muito bom. Até porque dessa vez a gente inverte as posições, né? Eu isso, sempre tô do lado de lá, agora eu tô aqui, mas num conforto, porque tô falando com você e a minha área, né? isso. Que eu sou assim apaixonada, porque eu desde criança eu ficava olhando assim televisão e falava, como é que eu vou entrar lá? Será que agora tá todo mundo lá dentro fazendo esse programa, né? Eu ficava assim alucinada, né? E daí deu certo, né? Quando a gente tem uma paixão, um carinho, a gente só vai E como que levando. você começou na área? Bom, então eu já sabia, né? Desde pequena que eu queria essa área, Sim. né? Mas Uhum. não tinha conhecimento, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha tio, amigos, né? Uhum. Mas daí fui para a faculdade, daí na faculdade a gente também faz amizades, daí tinham pessoas, eu tinha uma amiga que ela fazia muito comercial, muito outdoor. Mas é faculdade de quê? Eu fiz rádio e televisão na De FAAP, rádio e é. televisão, isso. E ela já tinha muito contato. Uhum. E daí ela me puxou. Ela falou: Olha, estão precisando de assistente para fazer um curta, que na época foi do Pagu. Pagu, um Sim, curta. eu lembro disso. Nossa, e daí você vai começando, tendo um contato aqui, um contato lá, e as coisas vão aparecendo, né, Felipe? Uhum. Você põe o pé e vem, você vai e vem. E tem essa surpresa também, né? Sim. Às vezes as pessoas falam: O que você vai fazer agora? Às vezes eu não sei falar o que eu vou fazer, próximo passo, mas eu Hum. sempre estou pedindo inspiração, né? Para ser surpreendida. Especialmente o freelancer, né? E freelancer. E tá aí, eu fui muito surpreendida, porque meu primeiro trabalho na TV Cultura foi o A Mão Livre. Foi o primeiro na TV Cultura. Primeiro na TV Cultura que eu fiz. Ai, que legal. Nossa, então foi uma alegria. Eu falei, nossa, cheguei aqui na TV Cultura, né? Eu pensava em TV Cultura, mas não estava lá, vou atrás da TV Cultura, né? Sim, E daí, gente, como foi bom. aquela filmagem foi especial, né? Não, foi especial desde o começo, né? Porque primeiro a gente começou a fazer os ensaios, não sei se você lembra. Eu ia Sim, para o seu apartamento, sim. levava o meu cronômetro, e daí a gente ensaiando. Na época, você ainda tinha muito mais sotaque, né? Tinha, Muito nossa. mais sotaque. Então,
era aquele desafio gostoso, né? Aquele frio na barriga, eu falo, putz, como é que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma parceria muito grande Sim. desde o início, né? A gente teve um encontro. Então, foi bom, ensaiamos, e depois fomos para as gravações. Lá na Avenida Paulista, que foi lá do SESI, né? Senai, No Senai, Senai, ali, Senai. era embaixo ali, É. eu acho que Com o desafio dos metrôs passando embaixo. tudo, né? Porque a gente falou, bom, por quê? Porque era um programa, era para ser um programa, assim, normal. Então, a gente já nem gravou lá, porque daí não tinha estúdio, então a Uhum. gente tinha que sair e gravar fora, daí tinha essa parceria com o Senai. Então, o ambiente mesmo de estúdio vazava, né? Uhum. Vazava o som. Sim. Então, na hora que deu certo, precisa repetir, porque daí teve o som que vazou. Então, nossa, mas foi muito bom, foi muito Foi. bom. E Passamos, acho que mais de um mês ali. foi diferente da maioria dos trabalhos na TV Cultura, porque foi uma equipe fechada, né? Uma equipe fechada, direto, ninguém mudava, o Uhum. que era bom também para essa continuidade, né? Sim. Porque já pensou, chega um câmera que não estava acostumado, ou naquele dia chega um outro iluminador, daí você tem que contar tudo. Você tem que mostrar, olha, a gente está fazendo assim, estamos usando uma luz assim, tem que ser uma coisa mais, né, mais clara, mas... Então, isso foi um facilitador, e a equipe amou também, eles gostaram demais, né? Sim, porque o assunto interessava eles diretamente, porque era um conhecimento, a linguagem visual, que não é ensinado, né? Então, todo mundo se empolgava, né? Eu lembro o pessoal da luz queria fazer, pegar a câmera queria fazer isso, não sei o quê. Vamos Todo recortar mundo, aqui. todo mundo contribuía para ajudar a fazer uma coisa muito boa, né? E isso foi fantástico, né? Foi. E depois teve o desafio da edição para Sim, mim. eu lembro. Por quê? Mais uma vez, não era um programa de grade. Ah, estamos fazendo um programa aí, vamos ver o que vai dar, não sei o quê. Então a gente sempre ficava mais para o final, né, Uhum. dos horários. Daí eu fui para madrugada. Eu Fui lembro que trabalhar você fazia. das 11 da noite às 7 da manhã. Eu acho que as pessoas não têm ideia do trabalho que dá, né? Não, não. Porque cada programa, eram 26 programas, vinte e né? seis E programas. cada programa era 9 horas de gravação, mais ou menos. Foram muitas fitas. E na época a gente ainda gravava com fita, né, Sim. Felipe? Então, assim, tinha aqueles dropouts, né, que são aqueles risquinhos na fita. Então, depois daquele desenho maravilhoso, foi bacana, não teve metrô, não teve nada, a fita lá. Ou estava maravilhoso, etc. Mas tem apresentador que não tem muita experiência, que erra tudo também. Mas eu acho que você daí já tá... Não, mas você já tinha feito mais coisas, você estava Não, a sorte é que eu tinha feito o revistinha antes. revistinha, né? Você não estava ali cru, não estava cru. Mas se Mas, tivesse cru, a gente ia assar, ia ficar ótimo. mas o que foi maravilhoso, é como você falou para mim, que você fez tudo em partes pequenas e que ajudou a dar o ritmo, né? E os cortes e tal. Mas a complicação de que uh, eu estava falando de ver alguma coisa e tinha que colocar a câmera exatamente como eu estava vendo Como aquilo que eu o seu estava fazendo. olhar, E aí exatamente. tem que mudar tudo, tem que mudar toda a Porque daí luz. muda toda a luz, muda tudo. Então, esse é o trabalho, né? Eu acho que da gravação, Uhum, né? Quer dizer, você tem, do meu lado, por exemplo, eu tinha toda uma equipe para dar conta, sim, né? Você tem que pessoal, manter o muito. ritmo, você tem que entusiasmar todo mundo quer uma palavra, né? Não adianta falar, bom dia, boa tarde, Hum. né? Você tem que dar uma O Joaquim, que palavrinha. foi ótimo O na Joaquim produção. foi ótimo, nosso assistente, que pode vir aqui um dia conversar também com você. Ó, o Joaquim também Sim. pode vir. E
Então, é muita coisa, né, Felipe? Daí você Uhum. tá lá nas câmeras, no corte, a iluminação, você, depois o seu olhar. Então, a gente tem uma dinâmica, né, bastante grande. Daí, quando você vai para pós, que você vai editar, É mais praticamente mesma quantidade de tempo. mesma coisa, porque daí você vai ver as imagens que você vai usar, que tudo bem, já tinha a produção Tirar minhas preparando. falhas. Não, daí tem as edições, né? Porque às vezes né, tem Sim, umas coisinhas na boca, então você vai editando isso. Daí a gente tinha já a produção que já tinha preparado todas as imagens que iriam entrar, o que iria ilustrar o que você estava falando em alguns momentos, cenas de filme que a gente sim. pôs, né? Sim, que teve que ter a permissão para Pedir fazer. autorização. Então, assim, é muito rico, é muito legal. É uma coisa que você vai construindo, né? Sim. Assim como o visagismo, né? A pessoa pega a pessoa, ou você, como artista, pega a tela em branco, a maquiadora pega um rosto em branco, né? Uhum. E vai colocando, harmonizando, você também vai idealizando o seu quadro. A gente também faz esse trabalho, né? A gente vai lendo o roteiro, vai idealizando. Depois eu conversava. Você teve que me ensinar como fazer roteiro. Não, vocês lembram disso? Lembro, Eu porque não não, era reto, né? eu não lembrava, eu não sabia. São coisas que você não sabe. Então você Claro, é tem que, justo. o diretor de televisão tem que ter a instrução do que vai acontecer. Não é só o que eu vou falar, né? É, para ele saber, bom, nessa hora, então eu vou cortar, ou eu vou para outra câmera, né? A gente tinha ali 3 câmeras trabalhando, então tinha essa dinâmica, e essa dinâmica também, você Sim. precisa ter. Daí depois, aonde entra uma música? A trilha sonora Uhum. entrou um pouco, e tem obras, tem filmes que é feito pela trilha. Sim. Gente, a trilha é tudo É, porque para dá o contribuir. tom, dá eh, eu lembro que a música acalma a pessoa para que ela possa prestar atenção, né? E, aliás, isso é uma outra coisa que eu acho que é interessante falar. É sobre a diferença entre você fazer um EAD, uma coisa educativa, e vamos dizer, um documentário ou uma peça publicitária. É bom, uma peça publicitária é aquele, né, aquele show. Eu Uhum. nunca fui para publicidade, eu sempre preferi educação, Uhum. institucionais, porque daí tem. Uhum. Eu já gostava mais disso, né, dessa história, desse enredo. E daí, na hora que você está trabalhando com educação, eu fiz muito TV Escola, né? Os Uhum. parâmetros curriculares, foi muito, muito legal, com a TV Cultura também. É outro ritmo, Felipe. O ritmo que é o mais importante, O né? ritmo é o mais importante, né? Uhum. Porque não é assim, vai, decorou? Fala aí. Ah, não, ele falou bem, tá bom. Não, a professora, quando você está gravando uma professora que ela está transmitindo, nossa, ela tem que chamar, ela tem que ter um cuidado ali na voz, o olhar, né? Ela tem que captar aquele aluno. Uhum. Porque senão fica uma coisa muito automatizada. Quando você vai ver uma aula em vídeo ou televisão, não vai surgir interesse. Você vai Sim. falar, o que que é isso, É porque né? televisão, vídeo tem que ter o espetáculo, né? Sim, isso, daí Mas quem tem que que ter. vai ser o espetáculo? Grande sorte nossa no A Mão Livre era o desenho que era o espetáculo. Foi um espetáculo. E que sucesso depois fez, né? Sim, Competimos com a Xuxa sim, e ninguém esperava. Foram 6 anos, né, no ar. sim. Mas a Depois a gente primeira vendia, tinha a era TV Xuxa e o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Depois a TV Cultura vendia, lógico, os As- cassetes, né? Porque imagina, não tinha nada. E eu, depois, com meu filho, comprei muita fralda com os cassetes, que eram vendidos. Foram 20 mil cassetes que foram Não, vendidos. era uma delícia chegar lá para receber.
É que é os direitos dos cassetes. porque as pessoas, o pessoal na TV Cultura, na direção, fora o doutor Roberto Mulaerte, ele acreditava na coisa. Sim, Mas eles não tinham muita ideia do que ia ser feito. E eles achavam que ia ter uma exibição, uma reprise e e pronto. pronto. E ia dar traço de audiência. Eles falaram isso para mim. E aí deu 3 pontos. Para o pessoal ter ideia, a Xuxa dava 5 E de manhã, né? de De manhã. manhã. E o Sérgio Malandro dava 2. Então a gente batia o Sérgio Malandro. Imagina que era isso como sucesso. Milhões de N- pessoas assistindo. Não, muita coisa. Gente, foi muito sucesso. Foi uma alegria. Então, é aquela coisa, né? A gente traz a alma. Você estava fazendo sua alma ali, que é o desenho. Uhum. Eu lembro das cartas, né? Que vinham muito dos presidiários. Nossa, teve um Hum, que me fez chorar, né? Eu acho que com certeza faz chorar, porque eles falavam da liberdade que eles estavam tendo, Sim. mesmo numa prisão, por estar desenhando, Uhum. né? Que Então, coisa maravilhosa isso, né? E é, você poder proporcionar isso para alguém levar. E hoje eu encontro, pessoas mandam ainda mensagens, me encontram lá no Instagram ou no Facebook e mandam mensagem. Ah, eu sou um designer de joias hoje, eu sou um desenhista de tatuagem, eu sou arquiteto por causa do programa. ai, que delícia. E então isso não tem preço. Não, isso não tem preço. Essas são as sementes que a gente vai jogando na vida, né? E eu sempre fico pensando, né? Será que eu estou jogando sementes? Porque também às vezes eu tenho esse retorno. Olha, fui fazer audiovisual por você, pela sua influência. Ah, eu fui sua estagiária, continuei na área. Então, isso dá um propósito, né? A gente tem um casamento muito afinado Sim, com isso. E você, Felipe, que formou lá, que depois com o curso tem esse retorno, como é que se sente? Porque é muita gente dando muito certo, pessoas que fizeram curso, que hoje têm um sim, cabeleireiro, tem um estabelecimento, sim. ganha muito. Eu não consigo dimensionar sua alegria, né, Eu não esperava satisfação. isso, porque, na realidade, quando a gente faz, pelo menos quando eu faço uma coisa, eu me entrego para fazer aquilo. Não sei o que vai dar. Quando eu fui para a TV Cultura, o Revistinha, eu acho que pagava um salário, nem, eu acho que meio salário para cada programa. Que não é nada. Nada, nada, nada. Pagava para você ir e voltar, só que gasta um dia inteiro, tem a preparação, etc. Mas foi uma escola para mim. O Revicinho foi escola, eu não conhecia televisão. Então, eu lembro que o Roberto Moraes falou, ele chegou lá no liceu e ele estava fazendo, ele era diretor do Centro Cultural do Liceu e tinha acabado de ser eh, eleito presidente da TV Cultura. Aí ele estava fazendo suas rondas e ele chegou na minha sala e eu cumprimentei, falei parabéns, etc. Falei, e a primeira coisa que eu quero fazer lá é um programa de desenho. Aí eu falei, ai, que legal, que bacana, né? É com você. E com É você. você. E eu falei, tá, eu topo. Cheguei em casa, a Sônia falou, mas você não sabe nada de televisão. Você nem fala português. Porque naquela época eu tinha muito mais sotaque, né? É. E eu falei, mas eu conheço o desenho. E eu aprendo. Aí eu fui para a TV Cultura. E o Revistinha foi como um preparo, porque eh, não dava certo a equipes. Eu não sei se você sabe disso. Você me contou, eu não sabia. Isso Uhum. foi muito legal. A Em- equipe para mão livre, né? para uma mão livre, porque eles queriam começar com a mão livre. Então a primeira equipe era 3 pessoas, que eram 3 diretoras.
Uma casou, outra teve filho e outra, não sei, foi promovida. Então, desfez a equipe depois de conversar, depois pensar, porque eles não sabiam o que que era desenho, o que que eu pretendia, e eu não sabia nada de televisão. Aí entrou a Célia, lembra da Sim, Célia? lembro, Célia lembro. Santos. E ela começou, ficou empolgada, mas ela foi promovida para diretora, né? Então ela falou: não, nós não podemos deixar isso morrer. Então você vai fazer o Revistinha, vai fazer oficina de desenho No no programa. Revistinha, para não morrer. Aí fiz 2 anos e aí que tinha material tanto para o livro como para saber o que fazer e como mostrar o que era o programa. Mas aí puseram uma outra pessoa que não deu certo, não tinha Você experiência, vê, estavam me esperando. e aí você É muito apareceu. legal isso, porque daí foi, acho que através do Gregório, que Sim. trabalhava com a Nádia, e eu trabalhava com ele em outros projetos, ele falou, a Cris, e daí deu muito certo. Tanto é que depois eu continuei bastante tempo ainda na Uhum. TV Cultura, fui, Sim, voltei, você foi. então foi muito bacana, foi muito bacana. E é isso que você falou, eu acho muito importante. A gente se entrega, eu não tô, vou fazer isso porque eu vou ter esse resultado. Não, você não Não tem dá ideia. certo. Não dá Daí não certo. dá certo, dá uma meleca, né? É, Então, quando a gente vai vendo e vai passo a passo, o que que vai acontecer? Eu não sei, hoje eu estou com esse roteiro, estou gravando isso, né? Eu lembro que você falava muito das cores, dos verdes das árvores, né? Daí eu ia toda manhã no Ibirapuera, você observava e daí falava, "Ih, ficava tem razão." observando. Nossa, não tem uma árvore que eu, não, que eu olhe que eu não lembro de você e do Mão Livre. Então, é entrega, né? Eu acho que E você não sabe onde as coisas vão dar, mas outra coisa que eu aprendi com o Revestinha é que você tem que ser autêntico. Então eu sofri uma pressão para ser animado e falar, não sei o que, não mas eu não sou assim. é. Daí não. E ia ser tão falso que não ia dar certo. E eu tive que brigar com a pessoa que falava, não, você tem que ser mais animado, etc e tal. Mas deu certo justamente porque eu não sou tão animado. Porque as pessoas querem uma coisa calma para absorver o conhecimento. Precisa, né? Se você citar demais, a pessoa não aprende nada. Tem sempre um estereótipo, né? Que eles querem ficar repetindo, repetindo, repetindo. É. E não dá, eu acho que isso é muito legal. Você fala, não, eu sou assim, eu vou fazer Tanto é assim. que foi a única oficina que se tornou um programa. Então, e o programa também tinha aquele time Sim. gostoso. E Imagina aí, se eu chego e falo, vamos lá, Felipe, vai, vamos desenha lá, fala. rápido. Vai, agora vai, pronto, terminou. Não ia Não, ter eu tenho que identidade, falar não ia devagar ter porque a pessoa está identidade. prestando atenção ao desenho. Ela tem que absorver isso. Se eu falo muito rápido, a pessoa não absorve nada. É, O espetáculo era o desenho. Isso eu tinha muito claro na minha no cabeça. finalzinho a gente sempre fazia um clipe, né, Sim. do desenho. E vocês acharam que não ia dar certo. Que eu lembro o primeiro desenho, que vocês tinham o resto da fita. Era 9 minutos que vocês tinham. Então eu tinha que fazer um desenho em 9 minutos. E aí todo mundo lá na equipe fala: Ah, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Esse eu não lembrava. Não lembro? E aí todo mundo ficou em volta da mesa e eu desenhando, né? Para ver se ia dar certo. Nossa. Aí eu entrei no fluxo e frum, não deu certo. Não, esse fluxo é a melhor coisa. Acho que nós entrávamos lá num fluxo Sim. durante as gravações, porque quando eu vi, daí terminou, estava tudo bem, deu tudo certo. Eu falava, nossa, que surpresa, né? E eu ficava mais surpreso ainda. Porque eu acho que sempre essas entregas, né, Felipe? Eu A entrei, gente entrega e vai formando. eu entrava tanto no, porque eu morava perto de lá, então pegava o ônibus para voltar para casa. E
eu entrava tanto no fluxo que tinha dia que eu esquecia de limpar a cara, porque tem maquiagem. É. Aí todo mundo me olhava muito esquisito. Tinha maquiagem, tinha o cabelo, né? Arrumava aquele cabelo. Hoje já não faria aquele cabelo, né? A gente Capacete. já um capacete, né? Isso a gente também vai aprimorando, Que né? cada época tem uma. Tem uma tendência, né? Não que fazia igual, mas tinha uma tendência. O fiozinho aqui, o fiozinho, daí punha aquele spray e ia. Mas então, isso que é legal, né? Você não era um apresentador, você não tinha o domínio da língua, foi e fez o sucesso. Nossa, foi Gostou muito. tanto que depois a gente ainda fez O o, curso. o curso. E eu acho que às vezes é isso. Eu lembro uma vez também que eu participei da mostra de curta-metragem do Nordeste. Me chamaram para mim dar palestra para os estudantes. A gente via um curta e depois a gente falava. Uhum. Daí eu lembro, meu irmão falou: Você Uhum. vai pegar 200 estudantes? Você nunca fez isso antes. Nunca tinha feito, mas eu falei: Acho que me convidaram. Acho que eu sou E, capaz, eu eu gosto, conheço. eu conheço. Então. Assim, eu não via problema nenhum ali, né? E daí fiz, nossa, acho que foram 9, eu viajava, fui em extremos lá de São Paulo e tal, mas foi muito legal. Uhum. Então, eu acho que a gente também precisa se surpreender e O saber o que a gente é problema capaz, né? é o que acontece, que eu vejo muito. As pessoas acham que, por exemplo, surgiram muitos cursos online, especialmente depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia. E foi muita coisa muito mal feita, né? Fale um pouquinho de como você pensa Então, isso. a pandemia foi um divisor, assim, para a gente enxergar muita coisa, né? Até porque Hum. o visagismo foi lançado na pandemia, mas a gente Só que já tinha sido A gente já gravado. tinha feito, daí vamos contar que nossa, foi uma outra experiência. O que eu vejo muito, né? O pessoal vai fazendo curso, vai pôr no YouTube, sem um preparo, né? Sem uma produção, não a produção, não é tudo Mega. grandioso, Né? mega, não, a produção do cuidado. Uhum. Então, E a áudio competência, e né? a competência. Áudio é uma coisa que no YouTube é horrível. Agora tá vindo esses microfoninhos, tá todo mundo com microfone, melhora um pouco. Mas assim, a pessoa acha que é sentar e falar. Uhum. A pessoa até pode ter qualidade para falar o que ela está falando, E mas conhecimento, até. conhecimento, tem qualidade, está falando, ela tem. Mas tem todo um preparo. Em que ambiente que ela está? Como é que ela está falando? Quais são as pausas? Os assuntos. Então, esse cuidado da iluminação, né? Uhum. Que, que a gente teve, que foi muito bacana. Daí nós vamos falar no visagismo, mas, por exemplo, você sempre falava, eu quero estar em pé, eu não quero uma bancada, porque todo mundo que vai dar aula, põe uma bancada. É, Muita gente põe bancada. mas porque Separa, né? separa é uma barreira. É uma barreira. Isso eu achei incrível, né? Quando você falou, você falava, eu quero minhas aulas, eu quero dar em pé. A Daí voz sair melhor também. a voz sai melhor. Então, isso que eu acho que é bacana, a gente vai dialogar. Uhum. Eu estou sempre imaginando que você está sentada, mas daí você falava, não, eu não posso ter essa barreira. Ah, que interessante, Felipe. Então, vamos de pé. Então, isso eu acho que compõe também, né? Quando a Uhum. gente troca, um acata o outro e vamos experimentar. Podia Uhum. também, Mas é conhecimento também. mas é o seu conhecimento, isso Uhum. mesmo. Então, eu acho que falta, eu acho que é isso, a maneira que a pessoa vai falar, que é diferente quando você está numa sala de aula, né, filho? Inclusive lá na TV Cultura fazia sentido eu sentado, porque era uma prancheta. Então eu era um desenhista de pé não funciona. Não, Então eu tenho que estar sentado.
Mas tinha o ritmo de eu levantava, ia procurar uma Tinha. coisa e tal, então sentava, levantava, e tem dinâmica. Às vezes você entrava no programa em Sim. pé, daí depois ia para o desenho, Uhum. né? E ali tinha que ter mais tempo Sim. mesmo, porque era a sua função, né? Ali no desenho. Então, eu acho que tem esses pontos, né? Como é que você fala uma aula que não é uma aula que você está dando em sala de aula? Sala de aula é outra dinâmica. Você está falando, você grita aqui, chama ali, né? Uhum. Aqui não, você tem que falar miúdo, né? Você tem que trazer já o conteúdo ali E o formadinho. conteúdo de 15 minutos, que era a mão livre, é equivalente a 1 hora na sala de aula. 1 hora na sala de aula, porque tem dispersões, às vezes tem as Uhum. perguntas, tem um entra e sai, né? Então é diferente, não é todo mundo que dá uma aula boa que vai estar capacitado para ir para dar uma aula online, É, né? Então tem uma sim. diferença extrema, extrema, e por isso que eu falo, treinar. Eu Uhum. quero fazer um curso. Tá, então como é que faz? Hoje vamos treinar? Vamos fazer uma aula? Eu acho Uhum. que vale muito. Vamos fazer um, Inclusive, um demo. tem uma pesquisa que foi feita pela Hotmart, que eu estava comentando com você, que a média de cursos online da Hotmart é que só uma pessoa em 10 termina os cursos que começam. Então, só 10% termina o curso. Isso indica alguma coisa errada. Total. Porque se você. O tempo de concentração que a pessoa tem no vídeo é muito menor do que na sala de aula. Aliás, na sala de aula eh, tem uma coisa interessante, até vou falar isso à parte. Foi feita uma experiência em 1910 para ver o quanto tempo a pessoa conseguia ficar concentrada. Você já ouviu falar disso? Já, eu acho que você mesmo já falou. Com crianças. Isso foi feito com criança, não é adulto, criança. E descobriram que em 1910 a criança ficava concentrada durante 50 minutos. Por isso que uma aula tem 50 minutos. E aí os 10 minutos entre Intervalo. aí é 1 hora. Por isso que tem esse tempo. Repetiram essa mesma coisa em 2007, 2008. E tinha caído para 8 minutos. Então a criança hoje tem a capacidade de ficar concentrada 5 ou 6 minutos, 5 ou 8 minutos no máximo. Porque hoje E a o gente. adulto também. Com celular, internet, Você não smart. consegue ficar, e cada vez fica menor. Por isso que o Instagram, antigamente, era um reel de não sei quantos minutos. Agora, eles querem um reel de 30 segundos ou 20 segundos, porque as pessoas não conseguem ficar concentradas. Então, se você entra lá em frente da câmera, você fica lá como se estivesse numa sala de aula, com um quadro branco lá, desenhando, escrevendo lá e falando, dando a aula como se estivesse na sala de aula. Não vai. A pessoa, depois de 5 minutos, não está mais interessada na sua aula. Porque daí não tem o quadro, você tem que usar uma outra linguagem para reforçar ou fazer. É vídeo, é outra coisa, é imagem. É, Aí tem que editar essas coisas, tem que ter a música junto na sala de aula. Não tem música, não tem som. É o som do professor. Então é outra dinâmica, é outra didática, outro ritmo. E a luz eu achei fantástica. O Gustavo, que é o filho da Cris, que fez a é. parte da filmagem. Então ele escolheu uma luz mais baixa, as cores mais neutras, não tinha muito contraste, não tinha muita. Para não ter excitação na imagem
em si, E não dispersar. não dispersar. Só que tinha o interesse do ritmo. Você ficou com o rosto assim mais quente, Sim, né? E daí pensar nesse cenário também foi legal, né, Felipe? sim. Que era uma coisa pequena, o que Você tem que precisava. ter um cenário, Você tem que inclusive. ter um cenário. Então, não é simplesmente Para ficar na frente de uma parede, para né? não roubar, né? Para não Sim. roubar a sua fala, não roubar você, não roubar o Que tem um conteúdo, cenário, né? tem que contribui para o interesse no Para assuntos que do qual nós estamos isso, falando. tem que compor. Então foi muito bacana. Então vamos pôr uma luzinha aqui, um abajurzinho mais discreto, né? O fundo ali branco. Isso foi muito, muito bom. E essa preocupação a gente teve, né? Como é que nós vamos fazer 70 aulas e tem que estar um tempinho bacana, assim, Sim. na média de 15 minutos, Uhum. para a pessoa não perder. As pessoas acham que é muito pouco, e na Mas realidade é não muito. é. Gente, 30 segundos. 30 segundos já é muito. Né? É, Você vê um comercial de 30 segundos, a pessoa às vezes passa uma história de vida porque ali. tem outra coisa. Na sala de aula, o professor repete. As pessoas não percebem isso, mas ele fala uma coisa, ele repete aquilo talvez 2, 3 vezes. No vídeo, não. A repetição é você rever A gente revê a gravação. e que é esplêndido, né? Você poder Nossa! rever. Inclusive, em termos de aprendizagem, é muito maior o aprendizado no EAD do que no cursos rápidos ao vivo. Obviamente, se você está numa faculdade de 4 anos, aí é outra coisa, porque você tem exercícios, etc., É, é outra coisa. Mas comparando com um curso presencial de 4 dias e o EAD, não tem comparação. que foi o seu, né? Você É, era 4 dias e era muita coisa, né? nossa, Começava cedo. as É, pessoas ficavam tontas, porque é muita informação é. e no meu caso, eu estou passando coisas inéditas que a pessoa nunca imaginou falar, e nunca soube disso. É entrar num outro mundo. Então, no segundo, terceiro dia, estava todo mundo meio doido, não dormia, assim, entusiasmado, mas saía da aula e ficava lá. Mas como era aquilo mesmo? E não tinha repetição. Daí só o que você anotou, não anotei isso. E se você não pegou, não pegou. Não, isso é um conforto, né? Eu Sim, acho que você poder repetir. Eu acho que você que também fez online, até para você passar, sim. né? Pensa bem, você acordava ali, você já estava ali na sua casa, não teve aquele estresse, vem, volta, que deu o Uhum, almoço vai estar certo, né? No hotel, você estava coordenando tudo aquilo, né? sim. Mesmo com a ajuda da Sônia, é uma Nossa, se não, preocupação. se não fosse ela, não faria Mas é uma nada. preocupação, né? Você está ligado em tudo. Uhum. Então, acho que assim, a gente pensava naquilo, hoje nós vamos falar isso aqui. Então, vamos. Você lia, relia, a gente fazia, a gente até podia, a gente também podia refazer. Sim, Eu porque acho que faltou tal coisa. Ah, teve aquela palavra, acho que não ficou claro o suficiente. uhum. Ah, é divino, é É, divino. A única coisa no programa que a gente gravou no Visagismo é que a gente tinha que almoçar muito tarde, né? e criava um Porque, problema porque foi feito em casa, né? mas Nós criamos um estúdio numa um quarto grande que a gente tem embaixo, e bem em cima era a cozinha, então ninguém podia andar lá na cozinha. não, e daí Porque tinha a essa coisa barulho... também de você, se você comesse, você também perdia um pouco a energia, e o pique Ah, da perde. gravação. Agora, Então, se não come, começa a roncar. daí roncava o estômago, precisava cortar. Mas aí era muito legal, né? Lógico, a gente fazia as pausas, Sim. beliscava, né? Tô falando isso porque ficou uma coisa, né? Ai, tem que Ah, mas esperar não para dá para almoçar. beliscar muito, porque amarra a boca, né? Não, era uma série de coisas, né? Sim. Que as pessoas não sabem, né? Você vê até a hora
que a gente vai almoçar, tem que esperar, mas eu achei isso tranquilo. Sim. Uhum. E no visagismo, o que foi bacana, né? É que eu pude contar com meu filho. Sim. Felipe, que oportunidade. Uhum. Ele que fez fotografia e foi para o Nossa, audiovisual, gravando um domínio grande de iluminação, ele é demais, né? editou as 70 aulas, ele é demais. E para mim também foi uma oportunidade muito interessante, Uhum. porque é mãe e filho, né? Às vezes as Sim. pessoas falam, vai ficar lá aquela coisa de mãe e filho, Uhum. sei lá o que as pessoas acham, mas acham sempre complicado. Não foi complicado nem um Não, pouco. eu não acho. Acho que é Uhum. filho, mas também pode ser um colega de trabalho. Acho Sim. que é legal isso, a gente vê diferente. Mas também você respeita o trabalho dele, admira. Então Sim, isso ajuda demais, porque você não ficou em cima dele. não Você não podia ser sabe mãe. fazer Não, isso. imagina, ficar Óbvio, sendo mãe, devia não. fazer assim. Não, daí não ia dar. Então, isso que é legal, a gente poder ter esse exercício, Uhum. né, numa outra função, né, com a Uhum. pessoa que está comigo, né, na Sim. época que estava comigo em casa, né, e, e ter, né, e sair dessa forma. Então, foi muito bacana, fora que a gente tem esse frescor da pessoa mais jovem, né, do jovem que vem e tem um outro approach, né, um outro approach. É. Eu E me apaixonei. outra coisa que eu já estava querendo fazer o curso online, desde uns 2016 por aí. E tinha gente que veio oferecer, querer fazer em conjunto comigo, e só que a visão que eles tinham não combinava com a minha visão. E eu tinha, porque eu tinha a experiência da mão livre. Então eu queria ter alguma coisa baseado no que tinha. O problema é que você tem que ter os recursos, tem que você montar, você fazer um curso desses, você tem que investir. Não é uma Sim. coisa que, Vai lá, grava em 5 mil casa, né? reais eu vou Não, fazer. Não é assim. não, É, não. e você tem que ter tempo, você tem que ter um estúdio, tem que ter onde fazer. Então eu fiquei pensando durante uns 3, 4 anos até que deu certo. Ai, foi de muito fazer. legal, eu lembro até hoje. E foi um ano antes foi 2019. Nós terminamos a gravação em 2019, daí em março veio a Ou seja, pandemia. deu para vocês fazerem a edição, já estava pronto, e aí em agosto podíamos Isso, lançar daí tem a edição, daí na edição depois você precisa contratar alguém também para fazer os. todos os GCs, Sim. pensar como vai, que cor que combina, né? Os E era um slides. trabalho que foi até agosto. Não, e a pesquisa de imagem que você fez, né, Felipe? Nossa, Tinha pelo amor de Deus. É muita. muita imagem, muito exemplo, por isso que eu acho que ficou tão completo, E é né? uma coisa que importante para todo mundo que faz um curso online é pensar nos direitos autorais, né? Sim, Então, tem que respeitar os direitos autorais. É uma coisa muito séria. E a pessoa, mas ninguém vai ver, não sei o quê, ninguém vai ver. Não, é sério pelo princípio. Você tem que respeitar o trabalho do outro. claro. E também você corre o risco de todo o seu trabalho ser embargado. Que violar os direitos autorais pode colocar em risco de que tudo que você fez vire propriedade do outro que você violou. As pessoas não sabem disso. Isso é a lei, não é tal. Então tem que usar banco de imagens, você tem que trabalhar com isso, e não é qualquer. Tem coisa que você não pode pegar. Eu gostaria de ter usado, vamos dizer, imagem da Angelina Jolie, não pode. Aliás, nós tivemos um problema, eu tive um problema, não sei se você lembra disso, no A Mão Livre, que o departamento jurídico da TV Cultura tinha falado que eu poderia usar
as imagens dos grandes mestres para os desenhos. Os desenhos. E eu escrevi todo o roteiro com essas imagens. Aí eles vieram e falaram, não Nossa, podia. daí teve que refazer. Eu tive que reescrever tudo em 3 semanas, uma coisa assim, substituindo todas aquelas imagens por imagens minhas, né? E porque eu quero usar uma imagem do Michelangelo, por exemplo. Hoje tem imagens do Michelangelo que são Liberadas. liberadas da Wikipedia, que tem Wikicommons, etc. Naquela época não tinha. Eu lembro que era $140 para cada imagem. Eram 500 imagens. Nossa, era muita coisa. Não Era dá. muito dinheiro. Aí a TV Cultura falou, não, nós não temos esse investimento, não. Menos, filho, Nós menos. não tem. Mas o direito autoral, às vezes eu lembro muito isso, né? Às vezes você faz uma coisa que não é certa e ninguém vê. Ela é menos certa? Não. Não. Direito autoral é isso, quer dizer, você está achando que vai pegar, que vai fazer e de repente ninguém vai ver. Não pode, eu acho que tem que. O que é certo, né, Felipe? Sim. Mesmo que vão ver, se não vão ver, a Mas gente se sente. me dificulta, mas é só você se colocar no lugar do outro. É, Você gostaria que pegasse seu trabalho e usasse sem pedir? não. Ninguém gostaria. Eu acho que a gente se colocar no lugar do outro é qualquer situação, né? Na vida é muito importante. Então, eu estou ganhando dinheiro com o seu trabalho. Isso é legal? Não. Imagina. Porque a pessoa que está dando aula está ganhando dinheiro. E se ele está usando imagens de outras pessoas, está ganhando dinheiro com o trabalho ou a imagem de outras pessoas. Isso é justo? Não é. Então, use trabalho que você tem direito de usar. Senão, não usa. Não, sem dúvida, porque daí fica aquela coisa limpa, né? A gente fica orgulhosa. Eu fiz isso, Sim. né? Alguém quer usar? Legal, vamos combinar. Mas não pode, não pode. Então, o visagismo eu lembro até hoje, era um dia assim, já à noitinha, que você me ligou, que você me propôs. Não, vamos fazer, não sei o quê. E daí eu falei do Gustavo. E que melhorou ainda mais. Melhorou, mas daí eu falei, puxa, acho que você. Não, você já tinha visto o Gustavo em alguns momentos rápidos. Uma vez que você estava, acho que numa hair, alguma coisa que eu fui te levar um tripé, uma luz, fui com o Gustavo. Tinha uns momentos assim, né, que a gente às vezes se falava. Mas daí foi muito bom. Ele nasceu numa mão livre. Ele nasceu numa mão livre, e isso é muito legal de falar. Então, daí é o resultado, um amadurecimento do mão livre, é o Gustavo no visagismo, né? Que trouxe muita coisa. Eu acho que esse conteúdo todo que você passa do visagismo, Felipe, às vezes eu estou olhando ou uma live ou o próprio podcast aqui, nossa, você vai lá no âmago, né? Trazer a essência da pessoa, esse alinhamento que a pessoa tem que ter, né? E Isso. como o externo traz, né? E a gente precisa disso, né? É uma troca. A mesma coisa, eu chego aqui hoje de Mercedes, eu vou descer da Mercedes, você vai falar, nossa, vai sair uma executiva dessa Mercedes. Se eu chegar de Porsche, você já vai imaginar, bom, um óculos escuro, uma bolsa de marca. Agora separar. Um influencer. Agora separar uma Kombi, você vai falar, outra nossa, coisa. ela vai sair de chinelo de dedo com uma galinha segurando uma galinha, né? Então, eu acho que compor imagem, né? O que eu quero trazer no trabalho, nesses momentos da vida, É fundamental. está ajudando tanta gente. E Meu Deus. agora, tanto a mão livre quanto o visagismo eram coisas inéditas, né? Então, é difícil a pessoa ter noção disso. Mas o A Mão Livre foi o primeiro, e até hoje é o único, programa de televisão, ou série de televisão, sobre linguagem visual.
não existe no mundo inteiro nenhuma série que fale sobre linguagem visual. Então, o problema do pessoal da produção na TV Cultura é que a experiência deles de ver coisas em relação a desenho, pintura, não era linguagem, era uma. Eu vi, tinha um cara que fica lá pintando um quadro, era um americano. Então ele pintava o quadro e era para as pessoas copiarem o quadro que ele pintava. E ele até tinha competição para a melhor cópia original. Meu Deus! Cópia original. Cópia original é boa, né? E ele ficava lá, olha, eu vou fazer isso aqui para ficar bonitinho assim, não sei o quê. Não é nada educativo, não é ensinar desenho, não é ensinar pintura, não é ensinar nada. Só que era um espetáculo, porque o cara pintava razoavelmente bem, e as pessoas que queriam fazer um artesanato, copiar, eles tinham uma relação com isso. Mas programas desse tipo não tinham muito alcance. Felipe, eu acho melhor a gente fazer uma reedição do A Mão Livre. Eu acho que podia ser reveiculado, porque o assunto não fica mais velho. Não, velho, não, mas talvez a gente atualizar mesmo, né? Uhum. TV Cultura, alô, alô, TV Cultura, a gente É. pode refazer, porque é trazer agora, né? Com mais coisa até. Você não vai estar mais com aquele cabelo de capacete. O cabelo. Mas o assunto é Não, eterno. o assunto É é eterno. é atual. Eterno. Mas a gente repaginar, né? Porque a gente gravou em fita, né? Hoje a gente vai gravar no digital, vai ter uma qualidade melhor. Eu não sei se eu tenho energia para fazer. Não, de repente a gente vai fazendo um por dia. Vai saber o que acontece, né? Mas É um assunto. As pessoas, o desenho, nós estamos num mundo de imagens, né? Eu acho que é isso que passa despercebido, né? E que existe quando a gente fala que eu entendi o que uma imagem quer dizer. Vamos dizer, você vê uma imagem e você entende o que essa imagem está expressando, não só o que está representando. Mas você vê um quadro, você vê um desenho animado, o que seja. É porque tem uma linguagem por trás disso. A linguagem é que veicula a ideia para a imagem. Então, que transforma a ideia abstrata que está na cabeça das pessoas numa coisa concreta que é a imagem. É uma linguagem, isso aí. E existe essa linguagem. E nós vivemos um mundo de imagens hoje. E as pessoas são analfabetas em termos de visual. Elas não entendem essa linguagem, não conhecem. E querem usar a imagem, querem fazer imagem. Aí eles veem, por exemplo, um curso para você fazer isso. Mas ensina macetes. E por isso que todo mundo faz igual. Ela não cria se não tem conhecimento da linguagem. E eu acho que a gente recebe mais informação pela imagem hoje do que pela palavra. Só que as pessoas não sabem como essa imagem está funcionando, o que está dizendo, porque esse é o base do todo o trabalho do visagismo, de a mão livre, tudo as imagens são processadas emocionalmente, não racionalmente, mas você compreende o que está sendo expresso emocionalmente, mas não racionalmente. Se você não entende racionalmente, você não consegue ter um pensamento crítico em relação ao que você está vendo. Você não consegue analisar aquilo, você não consegue observar isso é adequado, não é adequado, isso é bom, isso é ruim. Você vai pelo sentimento. Ah, é legal. Legal para quê?
E por isso que e o ensino dessa linguagem é tão fundamental. E as pessoas, quando assistiam a um livro, compreendiam isso. Então, eles estavam aprendendo a como lidar com imagem. Não era aprendendo a desenhar. E por isso que foi tanto sucesso. 6 anos, passando no Brasil inteiro, semanalmente, 6 anos. Quantas milhões de pessoas viram esse programa, né? E aprenderam com ele, né? E o visagismo é a mesma coisa, é levando isso para a sua imagem, para você ter compreensão do que sua imagem expressa. É adequado? Você está dizendo para o mundo o que você quer dizer ou não? E as pessoas não sabem, né? São analfabetos em relação à sua própria imagem. Aí, Felipe, precisava estar na escola, no Tem, primário já começar, tem que estar na escola, alfabetizando com não a é? linguagem visual. Tinha que ser, porque eu, por exemplo, lógico, já tinha contato com mão livre, e daí fui me aprofundar quando fiz, me aprofundar de saber que é enorme, né? Não, e eu vi o trabalho do Gustavo, deu um salto depois que ele fez o visagismo, porque ele ganhou um conhecimento que ele não tinha. Ele não tinha assim conhecimento, não é ensinado isso na faculdade de cinema, de filmar, Fotografia, fotografia, nada, não é. nada. E o trabalho dele deu um salto, que ele teve uma compreensão muito maior. E ele se tornou um profissional muito melhor e requisitado. Tanto é que agora que ele foi chamado para o pessoal lá de Los De Angeles. fora, mas isso é de uma importância, né? Outro dia eu fui assistir uma aula, Felipe, e daí, lógico, lembrei de você. Era uma aula, mas era uma luz toda baixa, um abajurzinho. Nossa, aquilo vai dando um sono. Se for muito baixo, é muito sono. Eu falei, gente, isso está me dando um sono. Eu quero ver o que a pessoa está falando. Nossa, mas eu malhei depois nos comentários, depois voltou uma aula normal, para uma aula, né? Luz. Você não pensa muito, mas também não vai para uma coisa Ao contrário, porque ao tem contrário. 880. Eu falei, mas isso aqui não está me parecendo uma aula, Vai né? ser boudoir. Não pode. Então, isso é um princípio muito interessante, né? Então, É, a gente vai acoplando. Eu jamais, por exemplo, se hoje eu fosse trabalhar com uma apresentadora assim mais madura, você me dissesse, porque a apresentadora, às vezes, é o que ela já tem, ela fica, o cabelo e tal, mas se viesse com franja. não Eu tem, ia não tem sentido, né? eu falava, não, uma apresentadora madura com uma franja, eu falava, opa, vamos rever aqui, vamos ver, né? Porque Uhum. antigamente era isso, né, Felipe? Esse negócio de cabelo, eu quando era pequena, era assim, ou corta Joãozinho, ou é Uhum. franja e sem franja. Uhum. É muito simplório. E era o que tinha, né? Então, Joãozinho, nossa, quando minha mãe falava, nós vamos ao cabeleireiro, eu falava, eu não quero Joãozinho. E não tinha um outro, às vezes não tinha um outro meio É, termo, daí punha franjinha, ou deixava mais comprido com a franjinha, e né? todo esse conhecimento, você está dirigindo um comercial, você vê, não, essa pessoa que você escolheu para ser a modelo não está encaixada no personagem, não está condizente com o assunto, não está isso você compreende no casting, né? Ou você compreende que a imagem que criaram, o cabelo, a maquiagem, etc., está totalmente fora. Roupa. Não dá, não dá, E não dá. você tem o conhecimento. É isso que é conhecimento, né, que a gente passa. Agora, como você vai usar o conhecimento, cabe a cada pessoa. Cada pessoa, mas hoje eu acho inadmissível, né? Fazer um programa e não ter um personal visagismo, né? Pra gente deixar bem redonda essa É, personagem. e esse é que ainda é muito novo.
Então, linguagem visual, você vê aqui, putz, 94, já 31 anos. Não tem ainda, está 31 anos com todo esse sucesso e nenhuma faculdade tem o ensino de linguagem visual. Para mim, eu fico de boca aberta. Eu depois conheci, também falei, como assim? Não tem. E você já me falou, num outro aqui, você falou para mim, não, você falou aqui para nós, que médicos estão querendo fazer o Sim. curso. Então, Então, assim, é para todo mundo. é para todo mundo. E você tem um lado a linguagem visual, que é a mão livre, o outro lado é isso aplicado, todo o conhecimento do Image ID, à imagem pessoal, que é uma mudança tão radical de como se pensa a imagem, como você pensa a imagem própria, como se pensa estilo, como é, é um, vamos dizer, do seu Alcântara, que era uma pessoa, você chegou a conhecer o Não, seu, não. seu Alcântara, que fez a apresentação do segundo livro, ele trabalhava no na Ikezak. Então ele fazia as apresentações, ele viajava o Brasil inteiro. E ele estava na Ikezak, ele já faleceu. Recentemente. Foi recentemente. Ele acho que entrou na Ikezak em 50 e poucos. Nossa, uma vida, né, Estava Kizak? 50 anos, né, que estava. E ele falou que ele pensou que ele tinha visto tudo. Aí alguém mostrou o livro para ele. Ele falou, mas não, isso vira tudo 180 graus. Ai, que delícia, é muito Põe bom. tudo de cabeça para baixo. Porque não é cortar cabelo ou fazer uma sobrancelha ou fazer uma consultoria de moda. É criar uma imagem que é quando você pensa, eu estou criando minha imagem que é uma identidade. É muito diferente do que, eu vou no cabeleireiro para ficar bonito. Ah, total. Total. Exige um pensamento, uma reflexão, porque momento que é a identidade, então quem sou eu? Essa é uma pergunta tão profunda. E é uma pergunta que o profissional está fazendo para cliente. E ele tem que compreender o que isso quer dizer. E ajudar a pessoa a responder isso. Não é simplesmente como você quer ser. Como você quer ser, que estão falando há milênios. Então, não é como você quer ser. Eu quero cortar meu cabelo assim, para assado e tal. É, Não é isso. É o que você quer expressar. não, e essa pergunta, Felipe, ela abraça, né? Sim, Ela é muito amorosa, né? Você é. chega e fala o que você quer expressar. Então, assim, internamente a gente já abre aqui, né? Então, E você fica assustado até na eu acho que primeira quem não vez. tem nenhum contato Eu fica já fiz essa pergunta, pessoas assim, queima-roupa, né? A pessoa acha, hã? Assim, o que você quer dizer com isso? Ficam sim, assustados, porque não sabem responder. mas é de uma amorosidade muito grande. Nós estamos já, senão E a tem gente queria ficar de mais hora, então nós temos Nossa, que passou parar. muito rápido, Passa. Felipe. Acho que ainda tinha mais coisa para falar, gente. Mas eu Perfeito, a gente volto. volta. A gente E o volta. Gustavo vai vir O também. Gustavo também vai vir aqui, vai contar uma série de outras coisas, mas é muito bom É. ter você na vida, né? Nesses projetos. E não deu certo antes porque os horários seus, você estava trabalhando No Sesc no TV, e Sesc estava não estava dando para complicado. você vir Daí a antes. gente vem assim com essa pressa. É gostoso sentar aqui e conversar, e Isso só mesmo. conversar. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Então, espero que vocês gostaram, que tenha ajudado. Pense, reflitam, especialmente se você está. Bem, está todo mundo usando vídeo hoje em dia. Estudem, aprendam. O visagismo ajuda até nisso para você. Aliás, muito por causa da linguagem visual, né?
Então, muito obrigado. Dê sua opinião, perguntas, deixe o seu like e siga a gente. Até o próximo Visagismo em Foco.